Sobre a arte de influenciar pessoas. Nós vamos, ao longo dos próximos 50 minutos, discutir alguns temas relacionados ao livro Habilidade com as Pessoas. Simon, mas eu acompanho você aí nas redes sociais e eu já vi que você tem um livro com o mesmo tema da palestra. Por que você não usou aquele livro, A Arte de Influenciar Pessoas, e vai se basear neste daqui, que é o Habilidade com as Pessoas? É porque o Habilidade com as Pessoas, ele traz um método para melhorar a comunicação interpessoal. Você vai ver que o que nós vamos discutir aqui hoje tem tudo a ver com comunicação. Quem aqui é líder ou tem uma empresa, é dono de uma empresa, está à frente de um negócio, levanta a mão. Bom, então você sabe que influenciar pessoas é fundamental para você engajar as pessoas naquilo que você quer. Isso é habilidade de comunicação. Bom, aquele livro, A Arte de Influenciar Pessoas, ele trata das habilidades intrapessoais, é a comunicação dentro de você. Tanto é que ele tem muito de programação neurolinguística, PNL, como alguns conhecem, para ajudar com que você se torne um melhor comunicador. Aqui nós vamos falar sobre como ser um comunicador melhor com os outros e usar a sua habilidade de influência. Por isso que eu escolhi falar hoje com base no livro Habilidade com as Pessoas e não naquele livro que tem o mesmo tema dessa palestra. Tá bom? Então, vamos lá. À medida que os colegas forem chegando, eles vão se acomodando, né? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Ninguém usou mais, ou melhor, a arte de influenciar pessoas do que Alexandre o Grande. Como você sabe, Alexandre o Grande foi um grande líder, um estrategista militar, e ele fazia questão de deixar claro a sua superioridade frente a seus inimigos. Isso que você vê aí na tela é um mosaico encomendado pelo próprio Alexandre o Grande, logo após a batalha em que ele derrotou Dario I. Então Alexandre o Grande venceu Dario numa batalha e contratou um artista para fazer essa exposição aqui. É claro que o tempo comeu um pedaço da obra de arte. Por isso que aqui você vê o cavalo de Alexandre, no calor da batalha, e todo o exército de Dario. Uma das coisas que Alexandre o Grande fez questão de pedir para o artista corrigir até ficar do gosto dele, foram dois detalhes. Primeiro, a expressão de medo no rosto de Dario e, no segundo momento, a determinação no rosto de Alexandre. Alexandre o Grande era um cara que entendia de influenciar pessoas. Tanto é que ele usava a arte para propagar isso. Olha quanto tempo depois a gente está falando dele. Então hoje o que nós vamos fazer aqui é aprender algumas técnicas que vai nos ajudar a usar também a arte de influenciar pessoas no nosso dia a dia. Como eu fiz aqui uma pequena triagem, né? A maioria de vocês está à frente de um negócio ou lidera outras pessoas. E entender mecanismos que lhes ajudem a entender melhor as necessidades dos outros vai ser fundamental para você exercer influência. É claro que nós vamos falar aqui da influência do ponto de vista da liderança. Tá? Então, se você já assistiu essa palestra no meu canal do YouTube, por exemplo, você vai ver que a abordagem lá é diferente dessa daqui. Às vezes as pessoas perguntam assim: Simon, eu vi a sua palestra, ela é diferente daquela outra? Sempre é. Por quê? Porque eu penso naquilo que o público precisa. Como aqui eu estou falando para líderes e empresários, eu elevei um pouquinho o nível da exposição. Então você vai ver que a gente vai tratar de temas e nos meus outros vídeos não estamos falando daquilo. Por exemplo, quando a gente fala da liderança, é importante a gente reconhecer que existem 4 fontes principais que se faz um líder. Uma delas, que você vê ali na tela, olha lá, são os princípios sólidos. A natureza da liderança, a liderança nasce de 4 fontes. Pensa numa fonte de água termal e imagina 4 desses fontanários, você vai ver ali que a habilidade de liderança ela nasce de 4 fontes diferentes. A primeira delas são os princípios sólidos. A segunda é uma forte orientação moral. A terceira é a capacidade de visão de futuro. A quarta
Você vê aí em verde a capacidade de criar consenso. Simon, você está dizendo então que um líder, ele não precisa ser um bom exemplo? Não necessariamente. Eu estou afirmando para você que você pode ter lá na sua empresa um gerente que ele tem princípios de ação ou formas de ação eficazes que tornam ele um excelente líder. Mas moralmente ele pode ser questionável. Às vezes o que ele faz na vida particular não é muito exemplar. Às vezes ele não tem capacidade de planejamento, mas ele é muito bom em influenciar pessoas, em criar acordos. Tá vendo? Então, aquela ideia de que o líder nasce pronto, ela não corresponde com a realidade que a gente enfrenta hoje. Eu tenho para mim que aqui nessa sala tem pessoas que têm uma boa habilidade de planejamento e execução, mas que não se tratam muito bem com todo mundo. E vice-versa, né? Às vezes você tem elevados valores éticos e morais, você teve uma educação rígida, muito boa, e isso fez com que você hoje tenha um senso moral muito claro, tenha uma noção de certo e errado muito clara. Isso torna você um líder exemplar. Está acompanhando? Então, o fato de você não ter algumas habilidades não quer dizer que você não é um bom líder. O fato do seu colaborador ter algumas habilidades e não outras, não quer dizer que ele não é um bom líder. Às vezes é até o contrário, né? Às vezes ele só está desencaixado na função dele. Está claro isso aí? Então note que um líder, ele pode nascer de diversas fontes. Estou citando para você 4. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa que eu não disse no começo. Simon, eu estou com material de anotação aqui, mas eu quero prestar atenção em você. Então faz o seguinte, pega o celular, coloca no modo foto. Se você quiser fotografar os slides, é melhor que você ficar anotando, né? Fiquem à vontade, tá bom? Se quiser que eu saia na foto, fala, para aí, para. Se quiser que eu saia da foto, faz assim. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vou passar para você um pequeno vídeo. Vou pedir para o Guilherme dar um toque aí na luz, por favor. Olha lá. Quem toca violino, levanta a mão. Ninguém toca violino? Não. Eu também não. Mas você concorda que se a gente for lá numa escola de música e aprender a tocar violino, a gente também consegue, depois de muito treino, a gente também consegue tocar a dança das camélias, né? O detalhe é que o Akin Kamara, que é esse garotinho que você viu aí, com 9 anos de idade, já estava tocando com o André Rieu. Então assim, a pessoa que tem características de personalidade de um bom líder, ele vai ser um líder melhor do que aquele que aprende depois de adulto. Assim como o Akin Kamara sempre vai dar um baile na gente tocando violino. O que não quer dizer que a gente não pode aprender. Simon, então eu quero aprender a ser um líder melhor. Muito bom. O que você precisa? Ou melhorar sua capacidade de planejamento, visão de futuro, ou melhorar a sua orientação moral, desenvolver princípios de ação, né? Trabalhar sua experiência no trabalho, ou fazer o que a gente vai fazer aqui hoje, que é desenvolver a sua habilidade de criar consenso. A definição que eu quero usar é a do professor John Newstrom, da Universidade de Minnesota. Ele diz assim, olha, influenciar é você liderar, é influenciar e apoiar outras pessoas para que elas busquem determinados objetivos. Tá claro isso aí? O que a gente vai fazer hoje é trabalhar o pilar da influência. Então hoje eu não vou trabalhar nenhuma técnica para apoiar os colaboradores. Hoje nós vamos trabalhar em cima da questão da influência. E é importante a gente dizer isso porque a definição de influência é em si muito interessante, né? Dá uma olhadinha na tela, por favor. Ó. O nosso idioma, a língua portuguesa, tem 100 mil palavras. Das 100 mil palavras do nosso idioma, 102 têm origem norte-americana, 35 têm origem oceânica, 949 têm origem asiática, 47 palavras do nosso idioma têm origem africana, 2.083 vieram de línguas indo-europeias, 16.079 vieram do grego antigo e 80.703 palavras do nosso idioma vieram do latim. Então, se você quer entender o que é influenciar, o que é influência, você tem que buscar a origem da palavra no latim. E a nossa palavra para influência vem do latim influentia, que são
formadas aqui pelo prefixo in, que indica um movimento para dentro, e a palavra fluência, ou fluentia, que quer dizer um fluxo contínuo. Então, quando você olha lá atrás da sua televisão, tem diversas entradas, não tem? Tem uma entradinha chamada in, que é a entrada de informação, e uma chamada out, que é a saída da informação. Então, tudo aquilo que começa com in indica um movimento para dentro. Quando a gente fala de influência, a gente está dizendo do quê? De colocar no fluxo. Influenciar nada mais é do que conduzir o sujeito para uma determinada direção. Você tem funcionários lá na sua empresa. Tem? Não tem aquele funcionário que é meio folgadinho? Tem, não tem? Ele começou uma maravilha, trabalhando bem, trabalhando certinho, passou o período de experiência, 90 dias, ó, maravilha. Só que depois que venceu a experiência, ele começou a sair do fluxo. Aí você que é líder tem que influenciá-lo. Falou, não, você tem que adotar essa postura aqui. É isso que é influenciar. Toda vez que você olha para o resultado desejado e percebe que a pessoa está indo numa direção oposta, você que é líder precisa influenciar, trazer de novo para aquela direção. Tá claro? Simon, entendi. Influenciar é colocar no fluxo. Mas por que hoje em dia está tão difícil? Não parece simples? Parece simples, né? Se influenciar é colocar no fluxo, basta eu ir lá conversar com o fulano, corrigi-lo, corrigir alguma postura, apontar o comportamento de novo. Mas por que é difícil influenciar pessoas? Por dois motivos. O primeiro deles é o que eu identifiquei no livro Habilidade com as Pessoas, de inércia cognitiva. A inércia cognitiva se refere à tendência que a pessoa tem de ficar no automático. Mas Simon, como assim? Se você lembrar lá da primeira lei da mecânica de Newton, que é a lei da inércia, o que ela diz? Um corpo permanece num estado de repouso até que seja exercida sobre ele certa medida de força e ele entra em movimento retilíneo contínuo até que seja exercida a força no sentido contrário. Se você tem uma bola e essa bola está parada, ela está no estado de repouso, né? Quando você dá um chute na bola, ela entra em movimento retilíneo e o atrito vai fazer com que ela pare. Quando eu falo de inércia cognitiva, eu me refiro à tendência das pessoas de pararem de aprender. Então você está sempre precisando empurrar o camarada para uma direção ou puxar o cara de uma direção. Falando, não vai por aí não. É claro que a origem desse problema, chamado inércia cognitiva, ela tem 5 nascentes. É como se quando a gente nascesse, a gente ganhasse a carteirinha de 5 clubes. O primeiro clube é o clube da família. Muito daquilo que o colaborador faz, ele faz porque aprendeu a fazer assim em casa. É uma falha da educação brasileira, a educação doméstica. Você vai ver que daqui a um tempo, se isso já não estiver acontecendo, você vai ter que começar a dar aulas de educação moral e cívica para os seus funcionários. Né? Integração de colaborador vai ser educação moral e cívica. Ensinar para o cara o valor da união, o valor do trabalho em equipe, o valor da responsabilidade, por que tem que trabalhar. Porque hoje em dia as pessoas já não têm mais isso em casa, não é? As pessoas às vezes se queixam muito da questão da religião, né? A pessoa fala assim, puxa, mas a religião está estragando o mundo. Tá bom, mas pelo menos uma vez por semana o sujeito ia lá e alguém dava orientação moral. Olha, não pode roubar, não pode sair com a mulher do patrão, não pode fazer tal coisa, não pode... Aí o cara pelo menos ia tendo aquele reforço, né? Hoje em dia não tem mais isso. Se você olhar a questão do dogma, muitas pessoas se ancoram na religião, e isso é muito bom. Só que outras pessoas usam as crenças religiosas para justificar comportamento errado. Se você olhar o vínculo social que as pessoas têm, a pessoa comete lá o crime do Adriano, o imperador, né? Quem lembra do Adriano, imperador, levanta a mão. Quem lembra do Adriano, imperador, levanta a mão. Legal. Mesmo depois de estar lá, jogando na Itália, ainda tinha vínculo social com os traficantes lá do morro. E foram essas amizades que acabaram com ele. Quando a gente dá uma olhadinha para o outro lado, na questão da educação,
As pessoas só fazem o que é necessário no que diz respeito à educação. Ah não, só fiz até o ensino médio. Por quê? Porque senão meu pai ia preso. Está entendendo? Não existe um interesse em aprender. E se a gente chega lá no trabalho, é aí que a gente encontra todos os problemas, né? Porque a gente quer que o sujeito tenha uma postura de avanço, só que muitas vezes a nossa empresa não está pronta para um cara que está crescendo. A gente cobra empregabilidade, mas nem sempre a gente dá empresabilidade. É a capacidade de manter o talento dentro da empresa. Então, se você analisar bem, a inércia cognitiva ela é um problema. É um problema que nasce com as pessoas. Entendeu o ponto? Quais são os sintomas, hein, Simon? Como é que eu faço para descobrir que meu funcionário tem isso? Olha lá na tela. Resistência à mudança. Você quer fazer uma pequena implantação lá e não consegue. Ele resiste. Ele dá desculpa. Simon, o que é um cacoete mental? É aquela desculpinha que cola, Laís. Sabe? Ah, eu não posso ir porque meu pé torceu, meu dente doeu. Aí ele passou, se safou dessa, na semana que vem ele usa a mesma desculpinha. Ah, sabe por que eu não faço uma faculdade? Porque a minha família me cobra muito. E é justamente a família que dança quando a gente perde o emprego, não é isso? Só que o colaborador não entende isso. Então ele vai dando essas desculpinhas. Se você der uma olhadinha aqui no que diz respeito aos dogmas, você vai ver que o sintoma é uma esperança no poder do dinheiro. Só tem fé que quando ela tiver grana, ela resolve tudo. Certo? Então assim, a relação com o transcendente já está misturada, né? A fé dele está na grana. Entendeu? Então já não existe mais aquela devoção a alguma coisa maior do que as coisas terrenas. Se a gente olhar aqui embaixo, uma crença na capacidade mágica do governo. Não, porque agora a gente tira a mulher de lá, você vai ver que resolve. Não, porque agora o meu vereador está lá. Não resolveu. Não, porque agora eu vou apoiar o fulano. Não resolveu. A educação está falhando em fazer com que as pessoas desenvolvam um pensamento hipotético. Isso daqui é o que impede as pessoas de planejar. Se a pessoa não pensa em hipóteses de futuro, ela não vai conseguir criar um planejamento eficaz. Está entendendo o ponto? Então o sintoma aqui é a incapacidade de pensar hipotética e dialeticamente. A dialética é a capacidade de confrontação de dois opostos, né? Então eu tenho duas opiniões divergentes, eu vou confrontá-las. Isso quem deveria ensinar é a escola, é a faculdade. E o Brasil hoje tem 34% de analfabetos funcionais que saem da universidade formado com um canudo na mão, sem saber ler um livro e entender o que leu. Quando a gente chega no trabalho, o sintoma principal é a autopreservação em momentos de crise. Olha, resolve aí, só me fala que eu faço. Não, mas eu preciso que você me ajude a pensar. Não, eu não quero pensar não. Ó, melhor não, me deixa quieto aqui. Eu vou fazer no meu. Depois que você decidir, você me fala que eu aplico. Quadro de inércia cognitiva. Tá bom? Então, se você quiser aí um resumo, olha lá. Ele acha que o mundo vai parar porque ele está parado. Entendeu o ponto? Ah, Simon, mas eu tenho esse CD Melhores da PAN 97, eu também tenho. Fica tranquilo, né? O problema não é você gostar de coisas retrô. O problema é você estar parado no tempo e achar que está abafando. Que é o que o vídeo mostrou. Então, quando a pessoa ela parou de aprender e acha que não precisa, também tem até um fenômeno psicológico chamado princípio Dunning-Kruger, né, que quanto mais ignorante a pessoa é, menos ela acha que precisa aprender. Então, quanto mais dificuldade tem o colaborador, menos ele vê necessidade de aprender. E é por isso que a gente chega num quadro, né, em que a gente vê pessoas mentalmente defasadas, perdidas no tempo e confusos em relação ao que devem fazer para continuar aprendendo, para enfrentar os desafios da vida. Simon, mas que coisa feia falar pessoas mentalmente defasadas. O seu contador usa a cabeça todo dia. Sim ou não? Sim. Ele é ou não é mais esperto que o seu funcionário lá do transporte de documento? É. Então, enquanto aquele menino não aprender a usar a cabeça, ele vai estar sempre atrás de quem usa a cabeça todo dia.
Está claro isso aí? É por isso que é tão difícil influenciar. A gente tem que estar o tempo todo ou empurrando ou puxando. Tranquilo? Deixa eu te dar a segunda causa da dificuldade da influência. É uma confusão que as pessoas fazem entre ética e moral. A ética, ela é o equilíbrio entre o interesse pessoal e o bem-estar coletivo, certo? Toda vez que eu coloco o meu interesse acima do coletivo, eu estou sendo antiético. Um dia eu estava saindo de casa às 6 da manhã, fui tirar a moto para ir para a PUC cedo. A minha vizinha, Dona Maria, estava com os cachorrinhos passeando. O cachorrinho fez cocô na frente do meu portão. Aí eu abri o portão e falei, Dona Maria, está errado isso aí. Ela falou assim, mas a rua é pública. Eu falei, mas é exatamente por ser pública que a senhora não pode usar como se fosse particular. Entendeu o ponto? Quando a gente confunde ética e moral, a gente passa a usar aquilo que é público como se fosse privado. No dia seguinte, a Dona Maria levou os cachorrinhos para o outro lado da rua. Mas continuou usando aquilo que é público como se fosse particular. Então, se a pessoa confunde ética e moral, ela sempre vai ter dificuldade de fazer aquilo que a maioria precisa de. É aí que está o problema. Vamos aprofundar um pouquinho nessa questão que você vai entender bem. Às vezes, nos meus cursos empresariais, eu pergunto para as pessoas o que é ética. E a resposta, em geral, é três coisas, três categorias. Ética é o certo e o errado. Ou então, ética é a mesma coisa que moral. Ou então a pessoa diz assim, ética depende do grupo. Isso me colocou um impasse, porque se você pegar o dicionário, André, você vai ver lá. Ética é o conceito grego, moral é o conceito romano. E eu fiquei encafifado com aquilo e fui atrás. Fui tentar descobrir quando que a ética e a moral passaram a ter o mesmo significado. Dá uma olhadinha comigo, ó. Se você pegar lá o ensinamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, você vai ver que a ética, ela sempre se refere aos costumes das pessoas. Sócrates dizia assim, a finalidade da vida humana é buscar o bem. O indivíduo que conhece a virtude, ele sempre vai praticar o bem, logo, ele vai ser um indivíduo ético. Platão falou assim, não é bem por aí não. Existe um mundo das ideias e um mundo das coisas, o mundo sensível e o mundo insensível. Então, quando a pessoa morre, ela vai para o mundo das ideias. No mundo das ideias é que ela encontra a felicidade. Aí Aristóteles falou assim, não é bem assim também não. Porque se a gente só encontra a felicidade na vida pós-morte, qual que é o sentido de fazer o bem agora? Entendeu o problema? E os pensadores ficaram um tempão refletindo em cima disso. Que para Aristóteles era muito simples. A ética cuida dos costumes pessoais, daquilo que a pessoa faz para buscar a felicidade, e a política cuida dos costumes coletivos, que é a vida do sujeito na polis. Tranquilo, faz muito sentido, né? Faz, não faz? Acontece, isso daqui é o conceito grego, é o conceito de quem inventou a palavra. Então a ideia de ética nada mais é do que você buscar a felicidade no dia a dia. Uai, sabe, mas isso daí é a moral, de fato. Só que esse conceito só se tornou evidente depois que o Império Romano caiu e a Igreja Católica, que já era a igreja dominante, né, a religião dominante no Estado romano, assumiu funções de Estado. Entendeu o ponto? Então a moral que a gente fala aqui é uma moral religiosa. Então, se a gente aprofundar um pouquinho mais, olha lá na tela, por favor. É a única tela que tem muita letra, tá? A partir de meados do século II, os cristãos que tinham conhecimento da filosofia grega passaram a sentir a necessidade de expressar sua fé em termos desta, tanto para satisfação intelectual como para converter cristãos ou pagãos instruídos. E a filosofia que mais lhes agradava era o platonismo. Essa é a ideia da vida pós-morte. Então a pessoa buscava a felicidade na vida pós-morte. Então depois que eu morrer, eu vou encontrar a transcendência.
Isso soou muito bem no catolicismo, porque o catolicismo colocou a ideia de transcendência em voga. Então, se a gente for traduzir a coisa, fica mais ou menos assim, ó. A ética é um conceito filosófico, a moral um conceito teológico. Só faz sentido falar de moral se a gente acreditar na transcendência. Se a gente acreditar que vai prestar contas para alguém, Daia. Entendeu o ponto? Então a ética é o que rege a nossa vida aqui. Mas se eu não acredito que eu vou prestar contas para ninguém, eu não preciso falar de moral. Vamos continuar. A ética trata de costumes sociais. A moral de costumes pessoais. É aquilo que eu faço para dormir bem. A ética tem caráter interpessoal, ou seja, é o que eu faço para conviver bem com os outros, enquanto que a moral é para eu poder dormir tranquilo. E por último, olha lá, a ética trata de persuasão e a moral trata de manipulação. Sabe por que você colocou manipulação junto com moral logo abaixo de teologia? O psicólogo social David Meyers, quando ele estuda a questão da doutrinação em cultos, ele explica isso daqui. A estratégia de manipulação para converter pessoas a determinadas religiões, como aquelas que o pessoal vai ficar no mato, tomar chá, né? Tem o Santo Daime, tem aquelas outras que são seitas suicidas, são esse tipo de técnica. A pessoa está acreditando que ela vai ser beneficiada na vida pós-morte. Simon, traduz isso para o termo empresarial, que é o que nos interessa. Muito simples. O funcionário que mistura a ética com moral, se ele achar que a moral dele está valendo, ele sempre vai fazer o que está bom para ele, não o que é bom para a empresa. Aí se você pergunta para ele, ele fala, não, mas eu achei que o melhor era assim. Se não está bom assim, você me manda embora. Porque eu não mudo o meu jeito. Porque na cabecinha dele, moralmente, ele está certo. Mas é questão ética. E os outros? Eu te dei um exemplo da minha vizinha. Moralmente, para ela, os cachorrinhos são mais importantes que a vida em sociedade. Mas deixa eu te dar um outro exemplo agora, um exemplo cinematográfico. Guilherme, dá um clique, por favor. Mais importante é dedicação, família, honestidade, integridade, valores morais. O sujeito atravessa a rua e mata uma pessoa. Moralmente, para ele, não tinha problema nenhum, Ana Paula. Mas do ponto de vista ético, que se dane. Te dei um exemplo da minha vizinha, te dei um exemplo cinematográfico, né? Esse filme é baseado na vida real, né? A história do Frank Lucas, traficante de drogas norte-americano. E agora eu vou te dar um exemplo da realidade brasileira, de como que a moral está sendo sobreposta à ética. Olha lá. Vai aparecer por ordem alfabética, tá? Então não fique chateado se aquele que você gosta apareceu primeiro. Olha lá. Aécio Neves. Moralmente, ele até se desculpa. Falou, não, tá normal, pra mim não tem problema. Quer ver outro? Ike Batista. Então, pra mim não tem problema prometer e não cumprir, pegar bilhões do governo, dinheiro público, não tem problema. Para ele não tem problema, né? Pra gente tem. Quer outro exemplo? O Joesley. Não, Aécio é bandidão, tá aí. Então ele é bandidinho? É justificável? O sujo falando mal lavado. É o sujo falando do mal lavado. Quer outro exemplo? José Dirceu. Tem uma palestra dele que ele fala assim, olha, o mais importante é o projeto do partido. Nós estamos numa época da história que se comprova, né? Fecha o ciclo aí do século XX, em que a direita rouba para o bem-estar pessoal e a esquerda rouba para o bem-estar do partido. Então, porque é para o partido é justificável? Não é porque uma coisa é moralmente justificável que ela é eticamente aceitável. Entendeu o ponto? O funcionário pode achar maravilhoso fazer as coisas do jeito dele, mas se está prejudicando a sua empresa, você precisa influenciar. A confusão entre moral e ética tem levado as pessoas a usar o que é público como particular, colocando o interesse pessoal acima do bem-estar coletivo.
Por que é difícil influenciar pessoas? Por causa da inércia cognitiva e por causa da confusão entre moral e ética. Se você não aprender a trabalhar isso, você dificilmente vai ser um líder que influencia pessoas. Simon, que coisa chata, hein? Plena quarta-feira, 8 da manhã, você falando dessas coisas, deixa a gente chateado demais, velho. Você trouxe muita realidade para a palestra. Fato. Infelizmente, a gente trabalha com a realidade. Então dá uma olhadinha na tela, eu vou te mostrar uma obra de arte fantástica. Quando a realidade pesa muito nos ombros, você tem que ser artista, senão você não dá. Nós vivemos num período que está tão difícil relacionar com pessoas que os defeitos estão hiperreais. A gente está sensível aos erros dos outros. Para a gente desenvolver um pouquinho de tolerância, a gente tem que começar a retomar aquilo que é certo e o que é errado. Então daqui para frente nós vamos falar sobre a arte de influenciar pessoas. Você vai perceber que a arte aqui é trabalhada no que diz respeito ao conceito grego de arte. A palavra arte no grego é techne. É tudo aquilo que envolve uma habilidade humana regida por regras. Você vai perceber que para induzir o comportamento dos outros você precisa de regras. Ok? Dá uma olhadinha na tela lá, ó. Tudo aquilo que envolve influência dentro de um campo social, é preciso haver uma ideologia, um código de ética, é preciso ter uma noção clara de poder e também é preciso haver uma linguagem específica. A sua empresa é um campo social. Lá você tem um jeito com que as coisas têm que funcionar, lá você tem também uma noção de autoridade e lá você tem também um jeito específico de falar. Então fica mais ou menos assim, ó. O código de ética é aquilo que define o que pode e o que não pode dentro da tua empresa. Tá claro isso aí? A noção de autoridade está na mão do colaborador. Você vai entender isso daqui a pouco. E quando a gente fala de forma de comunicação, é um estilo específico de linguagem. Eu citei ainda há pouco, Vinícius, David Meyers. Se você pesquisar lá sobre caminhos ou vias da persuasão, você vai ver que é isso aqui. É quem fala, o que ele está falando e como está falando. Então, se você quer convencer alguém, você precisa que o ambiente torne isso favorável. Você precisa falar a coisa certa, do modo certo. O mais interessante é que para entender o campo social, a gente tem que ter ali o pilar noção de autoridade. Isso está na mão do colaborador, tá? Nunca está na nossa. É importante a gente fazer essa distinção, porque é o seguinte, ó, a autoridade sempre vem de cima, o poder sempre vem de baixo. Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Legal. Quando você descobriu que ia ter o filho, você recebeu a autoridade divina de pai e mãe. Legal? Então a autoridade você recebeu. Se o teu filho te obedece quando você dá ordem, é outra história. A autoridade vem de cima, poder vem de baixo. Se você quer entender o que é poder, é a capacidade de se fazer obedecer. Se a pessoa te obedece quando você dá uma ordem, você tem poder sobre ela. Se você dá uma ordem e sai da empresa, na hora que você volta o colaborador fez o contrário, você não tem poder. Você só tem a autoridade do crachá. Você é aquele que paga as contas. Entendeu o ponto? Às vezes lá na sua empresa você é aquela que paga as contas. Você está lá para assinar cheque e não deixar que a bagunça se generalize. Então o poder é a capacidade de se fazer obedecer. Tem pessoas que confundem, Ana Paula, poder e autoridade. A pessoa acha que porque tem o crachá, porque está na posição de líder, que ela é automaticamente poderosa. Não é. Tá claro? O poder, ele não vem de cima para baixo. Ele é concedido por quem está embaixo de você na hierarquia. Então a autoridade é alguém que está acima lhe confere. Não, eu autorizo o Guilherme a fazer tal coisa em nome do Poços de Caldas Convention and Visitors Bureau. Mas ele lá, na hora da ação, na hora de executar, se ele não atingir o resultado, é porque ele não teve poder o suficiente para fazer a coisa acontecer. Tá claro?
Dá uma olhadinha na tela, por favor. Hidalberto Chiavenato disse assim, olha, os termos poder e autoridade são ambos meios de influência. O poder implica em potencial para exercer a influência. A autoridade é o poder institucionalizado. É aquele poder que é conferido ou designado a uma pessoa. Então, lá na sua empresa, o senhor contrata um gerente. Diz assim, a partir de agora, Simon é o gerente da minha empresa. O senhor me deu autoridade. Se eu for um cara intratável, nojento, que maltrata as pessoas e coloca o meu interesse moral acima do bem-estar da sua empresa, eu não vou ter poder. 22 de agosto de 1992. Quem lembra? O que aconteceu nessa quinta-feira à noite? Ninguém lembra? Fernando Collor de Mello, então presidente da nação, chegou lá e fez um pronunciamento. Disse assim, gente, estão acusando a gente aí, ó. Mas eu vou fazer um pedido para a nação brasileira. No próximo domingo, vamos todo mundo vestido de verde e amarelo. Quem lembra o que aconteceu depois? Todo mundo de preto. A autoridade máxima da nação, né? Conferida pela Constituição. Você é o presidente. Mas você pede para eu fazer uma coisa, eu faço o contrário. Ah, Simon, isso aí é devaneio. Não, escuta o Collor falando, quer ver? Ali o jogo estava perdido. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Se você quiser responder em voz alta, pode. Se não quiser, só pensa. Adianta ser dono de empresa sem poder? O lance não é autoridade, é poder. A questão não é você ter autoridade. Não, porque eu investi o capital, acabou. As pessoas não respeitam o capital, a confusão moral e ética. Não, porque eu sou dono do negócio. Eu mando, você tem que fazer, acabou. Isso não aprende mais, a inércia cognitiva. Dá uma olhadinha na tela e me responde uma coisa. Isso que você está vendo aí é um modelo vivo e vários artistas ao redor. Está vendo? Eles estão olhando o modelo vivo para reproduzir os seus desenhos. Tá certo? Tá claro isso aí? Então você concorda comigo que esse aqui vê a modelo de um ângulo, esse aqui vê de outro, esse aqui vê de outro, esse daqui vê de outro? Cada um vê de um ângulo. No final das contas, a gente vai ter uns 6 ou 7 desenhos diferentes do mesmo modelo. Faz sentido? Porque cada um está vendo de um ângulo, né? Me diz uma coisa, quem que é o líder nessa tela aí? A modelo. Não se espante. Lá na sua equipe, lá na sua empresa, você está nu. Sabe aqueles defeitinhos que você tem e se esforça para esconder? Todo mundo já viu. É isso que mata a credibilidade do líder, entendeu? A pessoa tem um defeito e ela faz força para esconder, só que todo mundo já viu. A pessoa olha lá e fala assim, ah, no dia que ele me pedir alguma coisa, eu já sei o que eu falo. Aí o líder pede e a pessoa não obedece. Porque ele olha para você de 7 pontos diferentes. Que é o que a gente chama dentro da comunicação interpessoal de 7 noções de poder. Você pode exercer o poder da coerção, você pode exercer o poder da sua rede de contatos, através da competência, da informação, poder da autoridade, ou poder posicional, poder pessoal, a capacidade de fazer os outros gostarem de você, e o poder da recompensa. Você coage quando você intimida. Você usa o seu networking quando você é muito influente na cidade. Não é isso? Se a gente olhar lá a questão da competência, tem pessoas que são muito boas numa área e a tendência é que os outros usem as pessoas que são muito boas. Então sabe aquela coisa que só você resolve? As pessoas vão usar você. Ah não, deixa dar pau que depois ela vem aqui e resolve. Então, em vez de você usar o seu poder da competência, as pessoas estão usando o poder que você tem. A questão da informação, quando a pessoa é muito sábia num assunto, as pessoas tendem a usá-la para resolver aquele tipo de problema. A pessoa só respeita você porque você sabe mais do que ela. Então é esse o poder que você tem que exercer sobre ela. Tá claro? Se você tem mais conhecimento que ela, esse é o teu ponto forte.
Poder da posição é o cargo que você ocupa. Muitas vezes você tem que dar a carteirada mesmo. Ah, não, você vai fazer porque eu estou mandando. Aí você vai usar o crachá. Quando a gente fala poder posicional, é o poder da autoridade. Poder pessoal é a capacidade que você tem de fazer os outros gostarem de você. Isso aí é talento raro. É uma daquelas coisas que é igual o talento do Akin Kamara. Nasce com o sujeito. Simon, como assim, né? Hoje já se sabe que existe no DNA do indivíduo o gene GG, que é o gene da gentileza. Tem pessoas que são simpáticas, são gentis, porque ela tem isso no DNA. É dela. Então ela exerce uma influência maior pela questão do poder pessoal. E o poder da recompensa, ele é diferente do poder da coerção, no seguinte sentido. Quando eu vou coagir, eu posso punir. Com o poder da recompensa, eu retiro a recompensa. Entendeu a ideia? Então você ia ganhar um prêmio, eu tiro o prêmio de você se você não fizer o que eu estou mandando. Na coerção, ao invés de te dar o prêmio, eu acrescento uma punição. Tá claro? Você pode usar qualquer um dos 7. Simon, qual que é o melhor? Aquele que lhe convier na situação. Ué, então você está dizendo que a gente tem que ser, às vezes, manipulador? Sim. Às vezes você só vai conseguir influenciar se você manobrar uma situação. Simon, com quem que eu tenho que fazer isso? Com um gerente de banco. Vai lá com o seu poder pessoal e vê se você sai com dinheiro de lá. Não sai. Se você não manobrar a situação, você não dá conta. Tá claro isso aí? Ah, mas o melhor e a questão da ética. A ética, de novo, você tem que examinar se a pessoa está sendo ética com você ou moral com você. Às vezes ela está colocando o interesse dela acima do seu. Ela está sendo antiética. Então você pode usar qualquer uma dessas 7 formas, mas lembra, as pessoas estão olhando para você com essas 7 lentes diferentes. E a sua responsabilidade enquanto líder, saber qual que é a predominante no seu comportamento e na sua equipe. Às vezes você está tentando exercer o poder pessoal, porque você leu num livro que é importante você estar junto com as pessoas, só que a tua equipe respeita o poder da competência. Entendeu qual que é o problema aqui? Às vezes a equipe olha para você vendo competência, ela busca competência. E você é muito pessoal. Ela fala assim, mas ela é boazinha, mas é ruim de serviço. Diferentes formas de poder. Tá claro? Então você tem que ver o que a tua equipe valoriza, para onde que eles estão olhando, e aí você entrega isso. Aí você vai conseguir influenciar a tua equipe. Ficou claro? Dúvidas? Tranquilo até aí? Podemos avançar? Você só vai conseguir fazer com que o seu poder fique evidente se você tiver o que a gente chama de assertividade. Eu vou passar um pequeno trecho para você que mostra o valor do poder pessoal e da assertividade em momentos de pressão. Você pegou aí no vídeo, né? Quando ele disse assim: o governador Geraldo Alckmin veio a pedido do Silvio Santos. Aí o Diógenes Lucas disse o quê? A participação do Silvio Santos na negociação foi fundamental para o desfecho do caso. Em geral, o refém fica ali numa postura passiva, porque é o sequestrador que tem o domínio. Nessa situação inverteu. Quem é que estava no controle? O Silvio Santos. Porque também não é qualquer um que liga para o governador para o que está fazendo e vem te atender, né? Então, por que eu estou falando disso, hein? Se você tiver uma postura assertiva, você consegue resolver problemas em momentos de pressão. Você vai conseguir influenciar pessoas que têm mais poder que você. Numa situação de assalto, quem é que tem poder? O ricão ou o cara que está com a arma na mão? O cara que está com a arma na mão. Então, naquela ocasião, quem tinha mais poder que o Silvio? O Fernando Dutra, o sequestrador. Só que ele inverteu o jogo porque teve uma postura assertiva. Então, o líder, ele precisa ser assertivo. E a assertividade, como você sabe, é escrita com 2 S's, né? A assertividade com C não existe. Ah, Simon, mas eu li na revista Você S.A. Erraram lá. Coisa que o jornalista tinha que ter sido mandado embora.
Porque profissionais do idioma não podem errar no idioma. Então o sujeito escreveu assertividade com C, você acha que assertividade é acertar. Não, assertividade é a capacidade de fazer asserções. Uma asserção nada mais é do que uma afirmação. Então quando eu faço uma afirmação, eu estou fazendo uma asserção. Quem já colocou morão de cerca? Levanta a mão. Você faz o buraco, põe o eucalipto, soca a terra em volta e faz o quê para ver se ficou bom? Vai pra cá. Toda vez que você falar alguma coisa para alguém, você tem que se certificar de que ficou entendido. Aí você está sendo assertivo. Tá claro isso aí? A comunicação assertiva, ela tem algumas características. A primeira é falar na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Todo mundo junto em voz alta? Eu. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Comece a falar em seu nome. Olha, eu preciso desse documento. Por quê? Porque o fulano está pedindo. Não é o fulano que está pedindo. Seu colaborador não deve satisfação para o fulano, ele deve satisfação para você. Fale na primeira pessoa do singular. Fale em seu nome. Mas o rapaz da entrega está esperando. Não é o rapaz da entrega que está cobrando, é você. Então comece a assumir a postura de dono do negócio, comece a assumir a postura de líder. Comece a falar em seu nome. Qual que é a segunda característica? A comunicação objetiva e clara. Quem já casou, levanta a mão. A gente chega lá na frente do juiz, o que ele fala? Eu vos declaro marido e mulher. Só. O restante quem faz é assistente, não é? Ela lê toda a ata, o nome dos pais, não é isso? A gente fica naquela ansiedade à toa, né? Passa assim, ó. Quem já parou em blitz, levanta a mão. Quem já parou em blitz, levanta a mão. Como é que é a linguagem do guarda? Clara, objetiva, direta. Documentação do veículo CNH. Se ele for um pouquinho mais educado, ele fala, tira do plastiquinho. É isso? Só. Comunicação direta, clara. Guarda com carinho, ó. Pessoas de autoridade são claras, objetivas e diretas. Não ficam conversando fiado. Se você é líder e tem autoridade, assuma uma postura mais discreta. Fica conversando fiado, batendo papo à toa. Você tem que ser direto. Quando você abrir a boca, a pessoa tem que sentir que veio um trovão. Entendeu o ponto? Você vai chegar na raiz do problema. É isso que uma pessoa de comunicação assertiva faz. Você também precisa ser respeitoso, né? Para ser respeitoso na linguagem diária, a gente precisa daquelas 4 palavrinhas especiais que a gente aprendeu no jardim de infância. Por favor, obrigado, com licença, me desculpe. Por favor, obrigado, com licença, me desculpe. Se você colocar isso na sua linguagem diária, você vai estar sendo respeitoso sempre. Eu trabalhei para um sujeito aqui em Poços que ele mandava a gente comer capim, rapaz. E a gente ia rindo, que ele era respeitoso. Por favor, filho. Obrigado, filho. Não, com licença. Me desculpe que eu errei aqui. É só isso que precisa. E é claro, você precisa ter também a disposição de ouvir. Às vezes as pessoas não ouvem os colaboradores, logo não entendem os problemas deles e aí não conseguem influenciar. Porque o segredo para você influenciar é deixar a pessoa falar contigo. Ela vai soltar alguma coisa ali que você vai poder pensar. Só que se você não ouve, não, mas eu não escuto para não criar expectativa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Ouvir não é a mesma coisa que concordar. Você escuta o que o colaborador está dizendo, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você concorda com ele, mas lhe dá a oportunidade de saber o que ele está pensando. Então, além de você falar em seu nome, de você ter uma comunicação direta, de você ser respeitoso, é preciso também escutar o outro, o ponto de vista dele. Isso daqui que eu vou passar para você agora é novo. Então, eu quero que você dê uma olhadinha na tela, por favor. Sempre que você for corrigir o comportamento de alguém, é importante que você siga uma sequência. Você primeiro destaca o comportamento,
a sua interpretação do comportamento dele, o seu sentimento em relação àquilo que ele fez, quais são as consequências do ato e quais são as suas intenções dali para frente. Então, ele tem um colaborador lá que é desorganizado e a falta de organização dele está atrapalhando o setor. Como é que a gente usa a estrutura da mensagem assertiva para conversar com esse cara? De uma forma direta, clara, objetiva e que garante que ele vai pelo menos tentar resolver o problema. Você primeiro vai destacar o comportamento. Olha, fulano, eu tenho observado que você está muito desorganizado nas suas funções. Depois você vai destacar a sua interpretação do comportamento. E o que eu entendo disso daí? Quando eu vejo que você está desorganizado, está deixando as coisas para trás, está perdendo o prazo, eu vejo que o seu interesse pelo trabalho diminuiu. Como é que eu me sinto em relação a isso? Eu sinto que você não está comprometido como o restante da equipe. E se você continuar do jeito que você está indo, olha as consequências. A gente vai ter que acabar te desligando do time. Então a minha intenção daqui para frente é deixar você passar por um período aí de descanso, vou te dar uns 2 dias, para você ajustar as suas coisas e voltar a trabalhar com o mesmo comprometimento. Olha o que o Lucas fez, ele inverteu, ó. Ele pegou uma coisa que é falta de organização e entendeu como falta de comprometimento. Quando você usa a estrutura da mensagem assertiva, você dá ao colaborador a chance de corrigir a sua má interpretação. Entendeu? Então, se você precisa corrigir alguém e você dá o comportamento e a interpretação, ele fala, não. Pio, você entendeu errado. Você entendeu errado. Não é que eu estou descomprometido, não. Só estou com alguns problemas lá. Pode deixar que eu vou mudar. Você já influenciou sem pensar. Tá claro? A estrutura da mensagem assertiva, ela segue esses 5 pontos aí. São 5 coisas que você tem que colocar na sua conversa com qualquer pessoa que você queira mudar o comportamento. Simon, mas se eu colocar a questão ali do meu sentimento, não vai parecer fraqueza? Não. Em geral, as pessoas temem ofender as outras. Se você se fizer de ofendido com alguma coisa, você faz ele ficar sentido. Putz, pisei na bola mesmo, né? Ela me ajudou tanto quando eu entrei aqui e agora ela está magoada comigo, vou corrigir. Tá claro, Débora? Não adianta só você ter um jeito assertivo, você tem que estruturar a sua mensagem de forma assertiva. Podemos avançar? Podemos? Dá uma olhadinha na tela, ó. O feedback, muitas pessoas entendem como uma crítica construtiva, ele visa aproximar o sujeito daquela expectativa que você tinha em relação ao cargo dele. Qual que é a sua empresa? Quando você contratou um colaborador para trabalhar com você, você tinha uma expectativa em relação à função dele. Né? Você contrata um colaborador em geral para fazer alguma coisa específica, né? Olha, eu preciso que você faça isso. Com o passar do tempo, ele vai se afastando desse caminho que você traçou para ele. É essa distância entre a expectativa que a empresa tem e o comportamento dele que precisa de feedback. Tá claro isso aí? Então você vai dar feedback sempre baseado numa expectativa que a empresa tem em relação ao comportamento dele. Você nunca vai dar o feedback baseado na opinião pessoal. É sempre baseado no resultado a ser alcançado. Porque aí a coisa fica profissional, né? Tem gente que não dá feedback para não magoar. Ah, não, mas vão deixando que ele vai ficar bom. Ele vai aprendendo. Devagarzinho ele vai pegando. E não pega. Antigamente a gente podia contar com o bom senso das pessoas. Hoje em dia as pessoas não têm bom senso mais. Tá claro isso aí? Então o feedback ele serve para encurtar essa distância entre aquilo que ele está fazendo e aquilo que você esperava que ele fizesse. Logo, o feedback passa a ser uma ferramenta de persuasão. Qual que é o desafio lá? Sobreviver. Então as pessoas que estão lá, elas estão diante de um território hostil. É difícil conseguir comida e alcançar abrigo. Então essa técnica da caça com águias é milenar. Tem mais ou menos uns 4.000 anos
que os mongóis utilizam a águia para fazer o trabalho que eles não conseguem. Porque lá do alto da montanha, até ele descer com um cavalinho para correr atrás do lobo, da raposa, perdeu. A águia, por outro lado, tem essa habilidade. Só que olha que interessante. Na natureza, a águia caça para quem? Para ela. Ela vai lá, pega o lobo, leva para o ninho, mata o lobinho lá e fica com tudo. O caçador mongol, então, tem o desafio de fazer o quê? Contrariar a natureza da águia. Simon, por que você está falando isso? É comum a gente conversar com líderes que dizem assim, ó, o meu objetivo é ter só águia, só camarada top na minha equipe. Só que para isso você tem que treinar o camarada. Porque o cara que é top, custa. Entendeu o ponto? O cara que é top fez a mesma escolha que vocês. Ele quer ser líder, ele quer ser dono de empresa. Então você tem que trabalhar a natureza dele para ele continuar usando o talento dele de top para ficar na tua empresa. E olha que interessante, a técnica da caça com águias, ela tem 3 características. 3. Primeira, domina a presa, espera o caçador e depois ganha o prêmio. A águia desce no rasante, domina a presa, o caçador é quem mata a presa e aí ela vai receber os pulmões ou o coração. Parte do prêmio. Então, se você quer ter na sua equipe pessoas que façam aquilo que você não consegue fazer, que te ajudem a lidar com os desafios do mercado, você precisa aprender a treinar as pessoas. E o feedback é essa ferramenta. Nada é mais poderoso para influenciar colaborador do que treinamento contínuo. Tem que fazer. Treinamento é que nem banho, né? Se não tiver frequência, está errado. Entendeu o ponto? E o feedback é essa ferramenta. Simon, então como é que eu faço para transformar a mentalidade das pessoas lá na minha equipe? Porque eu vi que eu tenho um cara lá que ele tem potencial, o cara é bom, e agora eu vi que eu quero usar o feedback para fazer com que ele seja uma águia lá no meu time, para que ele consiga pegar o resultado e esperar por mim. Dá uma olhadinha na tela. O feedback persuasivo, ele respeita 6 características. Começa com um motivo pessoal para a mudança, depois o nível de disposição do colaborador à mudança, quais são os ganhos esperados por ele, quais são os possíveis resultados daquela ação, qual que é a relevância do resultado para o indivíduo e, por último, quais são as próximas ações. Vou repetir. Você tem lá um colaborador que ele fuma. O desejo dele é parar de fumar. Você vai chegar para ele e falar assim, você quer parar de fumar? Quero. Qual que é o motivo pessoal que você tem para parar de fumar? Ah, é porque eu estou com criança pequena em casa, eu agora estou querendo engravidar o ano que vem, então não vou poder, o cigarro vai prejudicar o feto. Beleza. Aí você vai para o nível 2. Numa escala assim de 1 a 10, qual que é o teu nível de disposição para mudar, para deixar o cigarro? Ah, o meu nível de disposição é 8. 8? Ah, por que não 5? Aí ele vai começar a justificar para você, não, porque a saúde é importante, eu já estou com dor nas costas, o pulmão deve estar comprometido. Ele vai começar a dar justificações dele. Por que 8 e não 5? Aí depois você vai perguntar para ele assim, tá, mas por que você acha que parando de fumar vai ser melhor do que fumante? Aí ele vai começar a dar os motivos dele. Não, porque aí eu acho que eu vou ganhar mais fôlego, vou poder brincar com o filho e coisas do tipo. Ah, então você acha que esse resultado é positivo? É. Eu vou poder até aumentar as minhas oportunidades de emprego. E por que isso é importante para você? Por que você não pode ter as duas coisas juntas? Aí ele vai justificar para você. Então só falta um item, né? Próximo passo. Legal. O que você vai fazer daqui para frente? E agora a gente entra naquele momento da nossa atividade, que é a sessão de perguntas e respostas. De tudo que eu falei aqui, que dúvida que ficou aí? Legal. Piva, né? Sim. Pergunta do Piva. Simon, o maior líder que eu conheço, que eu acredito que é o maior líder da história, é Cristo. Sim.
Ele pegou 12 sujeitos assim, sem nenhum preparo e os transformou em líderes. A sua pergunta é se eu não gosto de falar disso? Não, poderia ser um outro exemplo fantástico, né, em questão de liderança. Você não acha que é um exemplo fantástico de liderança? É um exemplo fantástico. Então, já respondendo a sua pergunta, o líder Jesus Cristo, ele é um exemplo fantástico. Só que a gente, para citar Jesus, é complicado pelo seguinte: Jesus Cristo é filho de Deus, né? Sim, mas ele era como homem. Não, perfeito. Não estou questionando. Sim. Mas como filho de Deus, perfeito, com a bênção do Espírito Santo, que é a força mais poderosa do universo, ele se torna utópico. Sim. Para a nossa realidade, né? Semana passada, Pedro, eu fiz uma palestra no Instituto Federal e eu mencionei uma coisinha assim durante a palestra. A gente pega o livro do James Hunter, O Monge Executivo, Sim. né, que fala que a gente tem que ser um líder servidor, né? A proposta do James Hunter é que a gente siga o modelo de liderança de Cristo. Só que ele esqueceu de falar que os colaboradores não são os apóstolos. Entendeu o ponto? Sim. O apóstolo Pedro era apóstolo Pedro. Jesus lavou a mão. Ele falou: já que o senhor está lavando a mão, dá um banho inteiro, já era folgado. Você imagina os colaboradores hoje. Entendeu? Então a gente citar Jesus Cristo como exemplo de liderança fica muito distante, porque ele era perfeito e ainda tinha apoio do Espírito Santo. Aí para a gente chegar lá, sim, tem chão. Sim, claro, aí que eu queria chegar nisso. Há empresas que são entra muito na espiritualidade dos liderados, dos colaboradores. É porque a empresa está misturando ética e moral. Eu ia chegar nisso. Exatamente nesse ponto. E aí qual é a sua posição nesse relacionamento? Entra até o quê? O que é legal e o que é imoral, o que não é ético. Percebe a diferença? Então já é uma segunda pergunta. Sim. Algumas empresas interferem na espiritualidade do colaborador. Né? Isso. Por exemplo, tem empresas que têm como hábito fazer uma oração todo dia. Né? E às vezes aquilo incomoda o colaborador, né? Sim. É porque a empresa está misturando moral e ética. É isso aí. Tem um crime que a gente comete enquanto empresário, que é chamar a empresa de família, né? Não, aqui nós somos uma família. Gente, pai e mãe não manda filho embora quando a crise aperta. Para com esse negócio de família. Você tem um negócio lá, família, tem um negócio lá, né? Eles não são seus filhos, não. Você tem que tratá-los como colaborador e respeitar as crenças deles. Então, de fato, algumas empresas misturam também moral e ética. Mas lembra sempre, né? Só mistura moral e ética porque tem uma pessoa na liderança lá. Tem uma coisa que a gente também tem que admitir. Cadê o seu Ivan? Já precisou sair. Quantas empresas a gente tem em Poços de Caldas? Quem saberia chutar assim? O Ivan saberia o número exato, né, Dai? 8.000 CNPJs que a gente tem aqui de médio porte, né? De micro e pequenos negócios, chega a 13.000. E nós estamos em quantas pessoas aqui hoje? Aproximadamente 50. Os empresários também não são profissionais. Falta profissionalização para os nossos colegas. Então é por isso que mistura os passarinhos. Muito obrigado. É isso aí. É isso. Simon, como é que você chama? Eduardo. A questão do Eduardo é a seguinte: Simon, quando a gente confere poder para uma pessoa que não tem autoridade, vou dar um exemplo para você ver se é isso. Você tem lá um gerente e tem um assistente do gerente que tem poder, mas ele não tem o cargo. E é claro que vai dar problema entre o gerente e ele. Ele vai começar a mandar mais que o gerente. Como é que a gente faz isso? É isso? É essa a questão? Faz isso. Então, explica de novo. Você dá o poder para uma pessoa incapaz de exercer aquele poder. Ou seja, ela às vezes não tem competência para estar onde está, né? Porém ela tem o poder de mandar em todo mundo. Diferente, uma então é uma promoção equivocada. Você deu poder para o camarada sem ele estar pronto. Exato. Entenderam a questão do Eduardo? O que a gente faz quando a gente confere poder para uma pessoa que não está preparada? Bom, duas coisas. O melhor, não promover o cara que não está preparado. Depois que a gente cometeu o erro, aí a gente tem duas saídas. Prepara o cara
mas joga limpo com ele o tempo todo. E por que jogar limpo, Eduardo? Todo mundo que trabalha para alguém sabe que está na posição do burro que corre atrás da cenoura. Olha, eu estou aqui vendendo 8 horas do meu tempo para buscar o objetivo de alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar limpo com esse cara. É não tratá-lo de uma forma diferente. Fulano, nós promovemos você, mas você não está pronto. Mas como assim? Por isso. Feedback assertivo. Você vai usar a assertividade para corrigir um comportamento. Com data. Se você não melhorar os seus resultados em 3 meses, a gente vai tirar essa posição de você. Nós vamos realocar você na empresa. Nós vamos mandar você embora. O problema é que muitas vezes a empresa não toma essa atitude para não admitir que errou na promoção do cara. Coisa que Jesus Cristo faria. Ô Judas, vai fazer o que você tem que fazer aí e deixa a gente tocar a ceia. Entendeu o ponto? Então, às vezes, a empresa tem dificuldade de admitir que errou na promoção do cara. E aí vai mantendo aquele câncer dentro da empresa. Porque aí ele começa a se tornar tóxico. Você concorda com o poder dado a uma pessoa? E é totalmente diferente do que a gente vê, né? No ensino fundamental, todo mundo tinha lá na escola uma tia da cozinha que mandava mais que a diretora, não tinha? Então, quando o cara tem poder pessoal, não precisa do crachá para fazer as coisas acontecerem. A autoridade nesse aspecto ela é mais, assim, mais positiva que o poder até. Só que infelizmente o poder suplanta uma autoridade. O cara ele consegue fazer os outros obedecerem. Respondeu? Poxa, continua largo. Benício. A questão do Benício é a seguinte. Qual que é o impacto da inércia cognitiva no líder? Porque o líder também pode manifestar inércia cognitiva, achar que não precisa aprender mais. Quando isso acontece, a empresa não se sustenta. Paralelo à inércia cognitiva, tem um outro fenômeno que é a imaturidade eufêmica. A imaturidade eufêmica casa mais com a figura do líder do que o caso da inércia cognitiva. Porque para se manter à frente de um negócio, o sujeito não consegue fazer isso com inércia cognitiva presente. Característica do empreendedor, aprender, buscar, participar de evento, fazer network, conversar com os outros, tomar café com o gerente do banco. Isso é nosso. A gente gosta de estar nesse barulho, entendeu? E automaticamente a gente aprende. Então, assim, quando o líder tem inércia cognitiva, ele não se sustenta na liderança. Entendeu o ponto? Ele pode até assumir o poder por um pouco, mas depois ele cai. Agora, é possível você encontrar líderes imaturos. A imaturidade eufêmica é o que acontece quando uma pessoa adulta tem comportamentos infantis e é incapaz de ver as coisas como elas realmente são. Também discuto isso no livro Habilidade para as Pessoas. Num quadro de imaturidade eufêmica, a pessoa, por ser infantil, ela não vê a realidade como é. Então é o tipo do empresário que a empresa está indo à bancarrota e ele acha que está tudo bem. Que ele é tradicional na cidade, que ele conhece muita gente. Tem gente aqui que herdou empresas tradicionalíssimas e quebrou a empresa. Porque acha que não precisa mudar. Tá rico, filho nobre, né? Pobre. É pobre. Entendeu o ponto? Então, no caso do líder, a pessoa que está acima, mas tem comportamentos infantis, o problema aí é que na imaturidade eufêmica, ela não vai conseguir, por exemplo, tomar decisões acertadas. E as decisões erradas repetidas vai levar o negócio à falência. Então ele não fica líder. A questão da Alessandra é o seguinte: se a religião influencia as pessoas, por que tiraram essa disciplina da escola? Esse é o seu ponto? Tá. Palavras de um professor de filosofia. Não é interessante você fortalecer a fé das pessoas. Não tem jeito de eu ser mais claro. Não é interessante você fortalecer a fé das pessoas. Porque é o seguinte, gente. É impossível um povo que não se constituiu em cima de uma religião. Você pode ir lá nos aborígenes australianos lá. Você vai ver que existe um culto ali. Existe uma necessidade de se ligar com a transcendência.
Tem lá um ritual religioso de religação. Então também não é responsabilidade da escola fazer essa religação. Quando eu falo religação, é a essência humana em contato com a transcendência divina. Aquilo que nos faz viver aqui. É que mantém 8 bilhões de pessoas num sistema harmonioso. Tem gente que chama a transcendência de Deus, tem gente que chama de Cristo, de universo, de Nirvana, coisas do tipo, dependendo do credo. Né? Independente da crença do indivíduo, ele acredita em algo maior. Né? A ciência. Então aí não é interessante você fortalecer a fé do indivíduo em algo que não está na Terra. Como a educação nossa é fruto do governo que a gente tem, é muito mais interessante fazer a pessoa acreditar no governo do que fazer a pessoa acreditar numa coisa imaterial. Respondeu? Quem mais? Como é que se chama? GCN. A questão da GCN é a seguinte: às vezes a pessoa não tem a motivação para continuar fazendo. Qual que é o meu papel enquanto líder nesse caso? O feedback assertivo vai te ajudar a ajudá-lo a entender a motivação. Lembra, as pessoas não têm clareza de propósito. Então ela precisa resgatar para si essa clareza. Uma vez que ela começou a fazer os próximos passos, é teu papel enquanto líder incentivar. Eu não sei se você sabe, mas eu comecei a trabalhar como palestrante dia 20 de outubro de 2008. Depois de amanhã faz 9 anos. As minhas primeiras palestras eram sobre motivação humana. Eu parei com aquilo. Por que eu parei? Porque eu estava falando de autoajuda, o segredo, aquelas viagens loucas lá. Hoje chama psicologia positiva. Eu estou falando para você que é ciência. Então, se você consegue resgatar do sujeito os motivos, por que aquilo é importante, você vai dando a ele motivo. Entendeu o ponto? É muito difícil o líder conseguir motivar o outro, porque a motivação é intrínseca mesmo, ela vem de dentro. Só que você pode trazer isso para a consciência do colaborador. Às vezes ele tem um motivo muito forte para fazer aquilo que a empresa pede, aquilo que ele quer, mas isso não está em nível consciente. É um incômodo que o cara tem dentro dele. Não sei por que eu quero fazer. Aí você, como líder, traz isso à tona. E depois que ele começou, você incentiva. Vamos lá, vamos fazer. Né? Eu conheço uma gerente administrativa aqui em Poços, que foi para a academia junto com as funcionárias. Não vou deixar você desistir. Pegou pelo cotovelo e foi fazer. Entendeu? Às vezes o incentivo é estar junto com ele. Respondeu isso? Hoje eu falei para você sobre influência. O que é influência? Colocar o outro no fluxo. Falei para você a questão da ética, tem que ver com os costumes pessoais. E falei para você sobre arte. A arte se refere a toda a habilidade humana que segue regras. A arte de influenciar pessoas tem regras. Se você seguir essas regras, você vai se tornar influente. Tranquilo até aí? Falei também sobre o impacto da inércia cognitiva. É a inércia cognitiva que torna necessário você colocar os outros em movimento. É por isso que a gente tem que influenciar. E falei também sobre ter mais credibilidade junto ao colaborador. Por isso que as noções de poder são importantes. Aumentar a tua credibilidade junto deles. E também falei para você sobre 2 técnicas de comunicação, que é a assertividade e o feedback, para poder induzir o comportamento do outro. Eu quero dizer que para mim foi um prazer estar aqui nessa 23ª edição Café, Estratégia e Negócios. Espero encontrar vocês em breve, tá bom? Sucesso nos negócios de vocês e a gente se vê na próxima. Obrigado.